Não existem fatos, apenas interpretações. Essa é a conclusão que Nietzsche faz sobre toda a vida humana. Então, por exemplo, vou tomar liberdade aqui, ver se faz sentido. Esses dois copos, certo? A gente chamaria isso de copo, esse outro de copo. Sim? Uhum. A gente tem uma mesma palavra para designar esses dois objetos. Porém, esses objetos, Cauê, agora pergunta honesta. Você acha que eles são iguais? Não. O que você diria que é diferente? Quantidade de água. Primeira, o que mais salta aos olhos, a gente tem. Agora, vamos fingir que os dois têm exatamente a mesma quantidade de água. Seriam iguais? Não. Por que não? E você tá Porque correto, de acordo Nietzsche. com a física quântica é diferente, certo? Uhum. E você pode até olhar para a mecânica clássica newtoniana, já diria que eles são diferentes. A mecânica clássica, as regras newtonianas, por exemplo. Se dois objetos ocupam espaços e tempo diferentes, eles, por definição, não podem ser iguais. Os átomos aqui presentes não são os mesmos átomos ali. Então eles parecem. Só que eles não são iguais. O ser humano tem um instinto de colocar símbolo, de representar coisas. O ser humano precisa da linguagem, argumenta Nietzsche. E a nossa linguagem depende de um bagulho que ele chama conceito. O que é o conceito? São palavras, essa expressão nietzschiana é muito bonita, que iguala o desigual. Ou seja, isso aqui não é igual a isso. Se a gente pensar como a gente fez aqui por 30 segundos, a gente conclui que não é a mesma coisa. Mas o que faz a linguagem? A gente vai lá, anula as diferenças e chama tudo isso aqui de copo. Uhum. Sacou? A gente sabe que esta mesa não é igual àquela mesa, mas a gente chama tudo isso aí de mesa, certo? E isso, veja, até para objetos simples, banais, a gente faz. Para grandes ideias, é o mesmo princípio extrapolado. Então, direitos humanos é de fato uma verdade objetiva do mundo? Não. Direitos humanos é só um contexto de regra que tá num papel e a gente fala que tem valor de verdade. Uhum. Então tem. É assim que funciona, diz Nietzsche. Tudo né? é uma criação, cara. Tudo o Nietzsche é definitivamente um partidário dessa visão. Então, assim, nos termos filosóficos, Nietzsche diria: não existem entidades universais, tipo direito, liberdade, democracia. Existem apenas seres individuais, até seres humanos. Humanidade é uma metáfora. E como que você vai rebater isso, cara? Porque Então, essa é a verdade. não sei se é. Não sei se é disputável isso. No sentido assim. Dizer que existem só universais. Só individuais. No mundo físico. Mas existem verdades que estão para fora desse mundo físico, que é o que a filosofia tradicionalmente chama de verdades a priori, né? Então, por exemplo, a matemática. O Kant é um dos caras que usa essa palavra, mas é uma palavra anterior a ele, que sobrevive até hoje. Mas a ideia é o seguinte: o que seria um conhecimento a priorístico? É um conhecimento que não depende da experiência. É um conhecimento que simplesmente vem da própria lógica. Por exemplo, a matemática. Então, assim, às vezes meus colegas eu falo, obviamente, para provocá-los, né? Mas a matemática, no sentido contemporâneo do termo, não é uma ciência. A matemática é um conhecimento a priorístico. As ciências, no sentido contemporâneo, são todos aqueles conhecimentos que derivam da experiência. Então, por exemplo, a química, a biologia, a física, que dependem do teste, né? Da validação teórica na prática. A matemática, não. A matemática é uma verdade completamente dedutiva, né? Completamente inferida pela lógica dos seus próprios conceitos. Ela não tem relação imediata com o mundo e não precisa do mundo para ser verdadeira. Sem falar que ela é uma criação, né? Então, aí esse é o debate, porque não resolve o debate. A linguagem matemática definitivamente é uma criação. Isso não equivale a dizer que a verdade matemática seja uma criação. Sim. Então, assim, por exemplo... Quer dizer, a forma que a gente fala os números de 0 a 10, porque a gente tem 10 dedos. Ok, beleza. É a linguagem que a gente criou. Agora, se existem esses números de outra forma, né, de outra linguagem assim no universo, aí é a discussão. Exatamente. Que é uma discussão que volta lá pro Platão e não tá resolvida até hoje. Mas aqui, por exemplo, uma maneira de introduzir o problema pensa assim, vamos assumir que o teorema de Pitágoras seja de fato de Pitágoras. Hoje há quem discuta, quem debata bastante esse tema. Se Pitágoras não tivesse descoberto o teorema e a humanidade tivesse chegado até aqui sem saber do teorema de Pitágoras, ele é uma verdade que tá lá ou é uma criação que nunca foi feita, portanto não existe? Entendeu a diferença? Sim. Então, se ninguém descobrir o teorema de Pitágoras, ele é uma verdade não descoberta
ou ele é algo não criado, portanto inexistente. Essa é uma forma de introduzir o problema. Há quem limite a matemática à sua própria linguagem, que a matemática é uma linguagem, portanto ela é exclusivamente criação. Só que se ela for exclusivamente criação, Cauê, então nem a matemática, que é o mais exato dos saberes, pode ser tornado como algo objetivo, como algo de fato verdadeiro. Então eu poderia dizer que 1 mais 1 não é igual a 2, é só uma questão de opiniões e premissas. Tá ligado? Sim, E aí, porque até, sei lá, me parece que a própria evolução do ser humano, o evolucionismo, fez a gente tentar quantificar as coisas. Então, quer dizer, os genes ali que estavam dispostos ou que conseguiam, sei lá, metrificar 1 mais 1 é igual a 2. Sei lá, só pensando assim, sem o próprio número em questão, né? sim, sim. Pô, a gente tem aqui 5 mangas, então quer dizer, a gente consegue comer 5 refeições, sei lá. Então é meio que uma forma do próprio evolucionismo ali na nossa cabeça, cara. Então, e isso aí não tá em desacordo com a parte filosófica da coisa. Não tenha dúvida que a matemática tem um fator de aparecer enquanto uma necessidade, se não biológica, pelo menos da sociedade. De, tipo, você precisa contabilizar coisas. A linguagem matemática surge assim. Aí eis a questão. A linguagem é uma criação nossa, mas será que as 5 mangas são sempre 5 mangas, independente da Sim. gente falar sobre elas? Exato. Tá ligado? Assim, todo o universo pode ser uma única unidade, que a gente não sabe. Pode. E há quem defenda. Essa é a visão historicamente dominante. Os gregos viam assim, né? Os medievais viam assim. O mundo é uma coisa só. Ele não tem múltiplos mundos. É um mundo. Ah, mas e o multiverso? Beleza, você pode chamar. O conceito de mundo é mais amplo que de universo. Mundo aqui equivale à realidade. Seria tudo que Seria é o real, todo, assim. exatamente. Seria o todo do real. Englobaria aí os múltiplos universos possíveis, sei lá, né? E aí, voltando a Nietzsche, cara, como que você vai rebater, então, dizendo que tudo é só uma criação da cabeça, assim? Eu não rebato. Eu concordo com essa visão. Então, assim, o Nietzsche é muito louco essa. Mas se você concorda com essa visão, como que você vai dizer que existem éticas superiores a outras, assim, valores Excelente superiores a outros? pergunta, e eu tenho que responder, porque é o seguinte: o Nietzsche, a grande vítima do Nietzsche, o cara que ele mais bate é Platão, depois o cristianismo e o medalha de bronze é o Kant. Então, assim, são os 3, digamos assim, entidades da tradição filosófica que Nietzsche reprova. E como é que eu tento combinar aquilo que é o Kant, que eu defendo, né, com o seu maior crítico, que é o Nietzsche? Como é que é possível essa combinação? Eu vou tentar defender uma combinação entre 2 autores contraditórios, por definição, né? Porque é o seguinte: eu acho que existem verdades superiores quando são claras as premissas do que eu quero fazer. Entendeu? Então, assim, ó, a minha premissa é criar uma sociedade em que todo mundo possa gozar do máximo de liberdade e igualdade. Perfeito, mas aí, Exato. entrando na questão... Então eu já estou fazendo uma construção. Eu tô com Nietzsche aqui. Exatamente. Tá ligado? Eu acredito que ética é construção. Só que quando eu parto desta premissa como valor, aí eu vou chegar em um tipo de derivação racional. E aí eu entro nas regras kantianas. Entendeu? Só que, pra mim, a regra kantiana não é algo etéreo, uma verdade absoluta, que a gente só aplica. Como talvez até o próprio Kant veria, como uma lei universal da razão, né? Eu vejo como uma construção da razão, que quando respeita os determinados padrões, as premissas, a gente chega na regra kantiana. Então o meu kantismo é um kantismo fraco, no sentido filosófico da palavra. Eu concordo com o raciocínio geral, mas eu discordo da premissa de que é uma verdade universalizável dada para todo ser de razão. Ela é uma verdade condicionada a uma premissa a ser construída, entendeu? E aí eu meio que retomo esse argumento do Nietzsche, tá ligado? Não sei Então se ficou claro. você usa Nietzsche pra criar premissa e Kant Sim, pra porque... tomar forma da onde vai a premissa sair, assim. Exato. E eu vejo que Nietzsche... Porque o Nietzsche, a maneira de expor o problema é dele, é bastante original, eu diria, né? Do negócio do copo, de igualar os desiguais. Mas não é dele. Essa tradição de falar que só existem individuais é medieval. O Guilherme de Ockham, por exemplo, já falava muito sobre isso, de que não existem universais, só individuais e nome que a gente dá. Tanto que chama nominalismo essa visão. Em algum sentido, o Nietzsche tá flertando com essa tradição medieval nominalista. E eu não discordo dela, no sentido, eu acho que é uma interpretação perfeitamente razoável. Agora, dizer que
tudo é construção humana, não quer dizer que cada uma dessas construções tem igual ou nenhum valor. Eu acho que algumas têm maior valor do que outras quando a gente tem objetivos como meta, né? Ou uma meta traçada. No caso, a meta da ética, pra mim, é uma sociedade em que a gente tenta se tratar como iguais, tá ligado? E então, assim, quando eu me digo um kantiano, e isso é sempre importante, não quer dizer que eu sou, tipo, eu pego a metafísica dos costumes e vira a minha Bíblia. Quer dizer que eu concordo com diversos procedimentos ali presentes, mas eu posso e devo recusar vários outros procedimentos ou até premissas. Isso não me desvincula do kantismo. Só me coloca numa vertente mais atualizada do Kant, entendeu? E por que seguir, então... O que Nietzsche vai dizer sobre as próprias leis do mundo, assim, cara? Então, o Nietzsche vai dizer, como toda lei humana é só meramente construção, a quem interessa esse tipo de construção? E aí entra uma leitura, uma postura crítica e até radical do Nietzsche, né? A ideia é o seguinte: se no limite direitos não existem, democracia não é um valor absoluto, igualdade não é valor absoluto, todas essas ideias que dominam a sociedade, essas ideias macro, têm essa função, dominação. Sim. Certo? São ideias que não se realizam na prática, são ideias que têm o objetivo simplesmente de manter o rebanho, nós, como rebanho. Exato, mas aí Entendeu? seria correto, segundo Nietzsche, eu sair matando pessoas porque eu gosto? E aí entra essa grande interpretação do Nietzsche, que como o Nietzsche defende o tal, você já deve ter ouvido falar do super-homem, né? O sujeito que vai transvalorar os valores, ou seja, viver de acordo com os seus valores, a ética convencional do que é o do bem e o mal fica para trás. Então, um suposto seguidor da ideia do Nietzsche poderia defender a violência. Poderia ver valor no caos. Tá ligado? Poderia. Mas o Nietzsche não compartilha comigo a premissa da igualdade. O Nietzsche vai dizer que seres humanos não são iguais. Seres humanos têm suas potências individuais. E toda vez que a gente tenta igualar os seres humanos, o que a gente faz é tornar os indivíduos medíocres. Então a gente os domina, né? E se esse, e Cara, a visão... isso pra mim faz muito sentido. Não, faz um puta sentido. Faz muito sentido. Para pra pensar no universo escolar, velho. Eu dou esse exemplo e quando os meus alunos entendem, Exatamente. eles sentem uma espécie de soco no estômago. Que é o seguinte, ó. Você tá na escola. Se você não faz nada, você é vagabundo. Então você tem o estereótipo de ser burro, sabe? O cara que não quer nada com nada. Agora, se você só tira 10, você é um nerd. Você é o puxa-saco. Então você tem que ficar onde? Você tem que ficar no 6, mano. Você tem que ser o invisível. O médio. Você tem que fazer o seu sem se destacar nem pra mais nem pra menos. Essa tendência social de não... Tudo bem que o Nietzsche vai fazer uma crítica ao Ocidente, mas eu diria, sociedades no como um todo têm isso, esperam que os seus indivíduos sejam medíocres, medianos. E o Nietzsche é um sujeito que tenta se revoltar contra as ideologias da mediocridade. Entendeu? É por isso que ele faz uma crítica tão dura ao cristianismo, ao platonismo, né? Não é nem, talvez, mais, não sei se diretamente ao Platão, mas à linhagem platônica dos séculos em diante, né? Essa tradição de limitar o ser humano a uma caixinha, que não é nem menos nem muito, mas é ali. Isso interessa a quem? Nietzsche dirá. Interessa aos poderosos, que na verdade são fracos, e para conseguir dominar os fortes, que são aqueles sendo mediocrizados, precisa convencê-los que eles não são tudo isso, nem muito pouco. Eles são aquele meio, entendeu? E você falou, eu acho que faz sentido. Eu também acho. Eu também acho que faz sentido. E aí a gente precisa criar, mas ao mesmo tempo, sem um nível comum, abre espaço para todo e qualquer pretexto. Então, por exemplo, você assistiu Breaking Bad? Uhum. Você terminou? Sim. Porque eu vou spoiler aqui. Assisti 2 vezes, cara. Então, eu assisti 3, eu amo. É minha série favorita. Porra. Você lembra do último episódio? A hora que ele tá o Walter, né? Tá a Skyler e o Walter Jr. E aí ela fala assim, pô, se você falar mais uma vez que você fez isso por essa família... O Walter não tava aí. O Walter Jr. Ah, ele não tava, só a Skyler, né? Só esse cara. E aí ele fala, eu não fiz, eu fiz por mim, eu fiz porque eu era bom. Ou seja, o Walter seria aqui uma espécie de arquétipo
do mal do que é o super-homem nietzschiano. Porque é um cara que transcendeu o valor do bem e o mal, saiu de uma vida medíocre que ele tinha, né? Um cara super qualificado, mas que era um professor desvalorizado, humilhado, e ele foi se encontrar na sua potência no crime, E, cara, no tráfico, é né? isso que a alma humana parece que almeja, sabe? Porque por que dá tão certo essas séries, né? Então, assim, você assiste Breaking Bad, por que você acha que o Heisenberg é o cara foda? E a gente, Porque ele veja, sai da vida medíocre e abraça essa potência e consegue explorar isso, é velho. exatamente isso. E aí a gente entraria até uma Os brisa. anti-heróis, né? A gente é fascinado por anti-heróis. E ele, se você olhar a história do Walt, mano, ele nem anti-herói é. Ele é vilão, pô. E a gente torce pra ele. Você acha que ele é vilão? Cara, ele mata uma criança, você não lembra? Ele deixa a Jenny Sim. morrer. Ele vê ela engasgando no próprio vômito. Mas a diferença E do deixa ele anti-herói para lá, um vilão né? seria que o anti-herói, ele não necessariamente faz o mal pelo mal, né? E sim O para seus anti-herói, próprios... ele tem, tipo, uma causa e ele tá disposto a qualquer fim, a qualquer meio pra aquela causa, né? O vilão seria o Coringa, quero fazer o mal. Isso. Só que a causa original do Walter muito rapidamente se perde e ele se torna um ser egocentrado, né? E que pela primeira vez está experimentando o que é estar no topo. Ainda que esse topo seja de um negócio completamente depravado como crime, né? Por isso, eu acho que essas ambiguidades no personagem que pra mim deixam a série no topo do topo, assim, de produções. Porque é incrível. E essa aí é um outro estudo, não menos relevante, de por que a gente é aficionado por esse personagem. O que há nesse cara de viver uma potência, ainda que além do certo e além do errado, que a gente se identifica. Porque a verdade, quando você assiste o Breaking Bad, a sensação que você tem é: nossa, o Walter é incrível, mas ele não é uma boa pessoa. E aquelas que são as boas pessoas da série, pessoas razoáveis, são pessoas que a gente não suporta. Tipo a Skyler, tipo a Marie, a irmã dela, né? Que são pessoas que falam, mano, o que tá acontecendo? A gente tem que resolver, É um né? contraste Elas muito são, bizarro. elas são o estereótipo do médio. E a gente tem horror a elas, porque elas são a gente. O E único a que gente tá querendo viver Sim. o espetacular, não o médio, né? Talvez o único, assim, que a gente gosta que é do bem é o Hank, né? Então, é verdade. Mas o Hank, eu não sei, eu tenho a impressão que a gente dá. A gente acha ele legal porque ele é um alívio cômico, ele é engraçado, né? Ele é Pô, mas ele é um valente, cara né? durão, velho. Ele é durão, assim, ele tenta ir pra cima e tal. Só que ele é um coitado também, né? Quando ele descobre, né, que ele tá lá cagando, ele descobre. E aí ele morre, né? Então, não é o tipo de personagem que sobrevive. Ele talvez seja um medíocre que tinha consciência da sua própria mediocridade e olha Sim, lá, talvez né? faça sentido Entendeu? mesmo. Pode ver, quem são os memoráveis da série? O próprio Walter, o Gus, o Hector Salamanca, o da campainhazinha. Só os da pá virada, só né, os espetaculares. E tem muito a ver com essa. Aí, explicar por que vem essa fixação humana é interessante. Por que a gente. E talvez tenha a ver com isso. Como a gente é ensinado a viver uma vida, você tem que fazer isso que todo mundo faz. Você tem que ser assim porque todo mundo é. É na arte, na ficção que a gente acha uma válvula pra viver aquilo que a gente não consegue Sim, viver na velho. vida. Sim. Tá ligado? E aí que eu ia te perguntar por que, cara, que as pessoas não tentam. Porque pra mim realmente parece que a maioria não tenta, velho. Superar essa barreira da mediocridade. Assim. Mas é exatamente aí que está eu acho que a revolta do Nietzsche, e eu concordo, não é a mediocridade, mas é as pessoas que diante dela abraça Sim. e é aquilo. Então, por exemplo, Cauê, se essa conversa agora estivesse acontecendo num bar aleatório da Vila Madalena e a gente estivesse com mais 2, 3, 4 pessoas aqui, rapidamente a gente já teria sido taxado como os chatos do rolê. Porque a gente tá discutindo uma parada que é difícil de pensar, que não é de dar risada o tempo inteiro, que exige reflexão. As pessoas falam, pô, os caras é mó chato, veio aqui discutir coisa nada a ver. Não. Essa discussão pra nós tem valor. Exatamente. E nos eleva da nossa condição inicial, entendeu? Então a gente chega de um jeito pra uma boa conversa e sai de outra forma. Por mais que a gente pode nem ter falado ideias novas. Nada que a gente tá falando aqui é novo. Alguém já falou.
Mas a maneira de trabalhar, a maneira de pensar, de A forma como o exemplificar... seu cérebro vai entender o que o outro falou, Exato. vai processar, talvez vai linkar com outra informação sua que você já tem Exatamente. do passado. É isso. Então, por exemplo, eu tendo, na minha profissão, e eu sei que você também, a gente tenta o quê? Tá sempre evoluindo. A gente precisa melhorar. Então, por exemplo, eu tento sair da mediocridade o tempo inteiro. Por exemplo, então assim, eu não vou fazer uma prova pra todo mundo tirar 10. Eu quero que alguém tire 10. E geralmente alguém tira 10. Mas só vai tirar 10 o cara que manda bem. Se eu fizer uma prova que todo mundo tira 10 e tá tudo certo, eu estou cedendo a mediocridade da minha profissão. Eu tô fazendo só uma burocracia qualquer, E certo? você tá Os provando, alunos... recompensando a mediocridade dos outros. Né? Exato. A mediocridade tem essa capacidade de bola de neve muito rápida. E é muito mais sedutor do que a desafiar a si mesmo, entendeu? E óbvio, a gente é muito medíocre na maior parte da vida. Tudo que eu faço que não é relativo à produção na profissão, essas coisas, a gente é mais do mesmo. A gente vai, acorda de manhã, vai no mercado, entendeu? Trabalha, sei lá, vai numa academia. Então, assim, não que a academia seja medíocre, mas assim, a gente vai, eu vou por ir, entendeu? Eu não sou uma pessoa extremamente focada, gostaria de ter mais tempo pra isso, mas não sou, entendeu? Então tem coisas que não tem como você não ser medíocre em tudo, mas você tem que selecionar as suas lutas, eu diria, né? Aonde você quer de fato ser excelente, tá ligado? E parece que toda vez que essas discussões começam, tem alguém pra tentar te botar pra dentro da Sim. caixinha de volta, entendeu? Exatamente. Então assim, felizmente eu sou cercado assim por amigos, colegas que topam esse tipo de tudo, que a gente fala, ó, não, mano, hoje a gente vai discutir se, sei lá, a cor preta existe ou ela é só uma construção. Cara, E é isso. animal. E vamos lá, entendeu? E é divertido. É inútil. Aí você fala, mas qual que é a utilidade? Eu falo, mano, se você não vê valor em ficar 2 horas testando argumento, aprimorando sua habilidade crítica, só porque você não chegou numa resposta, então assim, desculpa, eu não tenho muito o que te ensinar, cara. Enquanto você não se revoltar da mera utilidade, assim, simplesmente pegar e usar, não há muito que eu possa fazer por você ainda. Você precisa ver valor naquilo que é meramente especulativo, naquilo que é contemplativo, tipo, com um museu. Você não vai ao museu pra ganhar dinheiro, você vai ali pela experiência da contemplação da beleza. Se você não vê valor naquilo, então eu vou te ensinar o quê, cara? Entendeu? Mas é por aí, entendeu? Eu acho que essas coisas incomodavam a Nietzsche. Não só o cara que não quer, mas o cara que finge saber. Eu acho que incomodava também um Machado de Assis. Que era você ver, assim, gente da elite econômica que lotava a casa de livro, nunca abriu um livro na vida. Rolava muito isso. Rola. Até hoje deve rolar, né? Então, assim... Mas o Machado era muito crítico, né, dessa elite brasileira de plástico, essa elite que parecia ser o que não era, né? Ele tem um conto que ele discute sobre isso, teoria do medalhão. Ele fala um pai ensinando para um filho não como ser bom, mas parecer bom. Como estar inteirado em todas as conversas, qual o momento de você usar uma expressão qualquer para parecer que você sabe, entendeu? Mas você não sabe. Então essa elite postiça, tá ligado? E eu acho que esse tipo de comportamento incomoda as grandes mentes de todos os tempos. Por exemplo, o Nietzsche, por exemplo, o Machado, tá ligado? Interessante. E você acha que é perigoso, cara, uma pessoa se deparar com a filosofia ali do Nietzsche ou uma filosofia niilista, assim? Cara, perigoso, você diz perigoso a nível individual ou um perigo coletivo? Em que sentido de perigo? Acredito que individual. Eu acho que assim, todo e qualquer filósofo, escritor, qualquer coisa que possa te tirar da sua consciência para uma nova consciência, ela tem um perigo. No sentido assim, uma boa ideia sempre vai questionar aquilo que você tem. E aí você tem que estar disposto a lidar com isso. Entendeu? Então, se você vai ler um Nietzsche, e se você leu, por exemplo, e entendeu o Zaratustra, e você saiu igual, você não entendeu de fato, entendeu? A leitura do Assim Falava Zaratustra é pra te mudar, não é pra você concordar.
mas você não tem como sair a mesma pessoa daquela leitura. Então você de fato leu, mas você não deve ter entendido. Não você, né, qualquer pessoa. Então, assim, em que sentido que é perigoso? Porque a todo momento as suas ideias mais cristalinas estarão sendo rebatidas. E a maior parte das pessoas não tem disposição para isso. É só você ver todo e qualquer debate político na TV, na internet. Na hora que começa a se discutir premissas, ou então aquilo que a pessoa tem como cristalizado, elas não têm. Quase que falta repertório emocional pra lidar com aquilo. Do tipo, não, mas não sei o que, o que você tá falando é absurdo, que não sei o que. Não, pera, vamos analisar então. A minha premissa é essa. Vamos ver se você consegue rebatê-la? Vamos lá. Esse debate honesto precisa de uma educação que demanda tempo. E não é todo mundo que faz. Então, assim, entrar em contato com novas ideias é sempre perigoso. Entendeu? Mas com algumas é mais perigoso do que com outras, né? Algumas dessas são mais. Certamente, certamente. E o que há de mais perigoso, não sei se mais, mas também perigoso é você ler uma parada e interpretar errado. Porque assim, eu nunca recomendo pra ninguém ler um Nietzsche no original sem saber nada sobre ele. Entendeu? Eu sempre recomendo assim, ó. Quer ler Nietzsche? Tá bom. Leia a Genealogia da Moral, leia talvez o Crepúsculo dos Ídolos. Não vai começar pelo Zaratustra. É um texto alegórico, é um texto que é meio literatura e meio filosofia. Então, assim, você pode mal interpretar, e a sua má interpretação pode ser tão distante que pode ser tão distorcida que tá longe do que disse o autor. Se até especialistas fazem isso, você imagine um leitor convencional, né? E aí, cara, fica essa questão de. É claro que é perigoso, mas eu acho que é um perigo bom. Então, assim, você tem uma. Que é um princípio que eu carrego comigo, né? Do aepoké, do cético grego. A epoquê é o seguinte: para tudo que você for entrar em contato, você precisa suspender o juízo. Ou seja, se eu quero entender o que o Cauê diz ou o que o Cauê acha, não adianta eu esperar ele falar 2, 3 palavras e eu falar que eu discordo. Eu preciso primeiro entendê-lo. Não, eu quero saber nos seus termos o que você acha, Cauê. Aí você vai falar. Vai ficar 10, 20 minutos, fala o que você acha. E aí, enquanto isso, fala, Cauê, você falou isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo por causa disso. Mas para fazer isso eu tenho que estar em epoqué. Ou seja, suspender o meu pré-juízo, o meu pré-conceito em relação ao que vier para mim. Sacou? Se eu não cultivar isso, eu tô sempre sujeito a tratar as minhas ideias de maneira dogmática. Aquilo ali é o que é e acabou, né? Então, por exemplo, você tava aí agora há pouco questionando todas as minhas premissas sobre o Kant, não sei o quê. Eu poderia ficar revoltado, falando, não, quem você pensa que é pra estar... Não, eu acredito que isso é saudável. Se eu não consigo defender a minha premissa, eu preciso ou melhorar meu argumento, ou então ceder a uma nova premissa. Entendeu? E essa forma de interpretar, eu tento carregar. E eu não tô dizendo que eu sou bem sucedido sempre, mas eu tento tornar isso um valor pra mim. Tá ligado? Então, nenhuma ideia minha, eu espero, é absoluta. Elas estão. As ideias que eu carrego não são aquelas que eu olho, gostei e mora no meu coração. São aquelas que resistem aos testes do tempo. Me parece que esse é o caminho pro crescimento, né, cara? Então, se você perguntar aos gregos, e eu como um grande admirador concordo, eu acho que assim, você não tem que pegar uma ideia e ela é boa, ou então você fica com ela porque você gosta. Eu acho que ela tem que estar com você porque ela é a que mais resiste aos argumentos. Entendeu? Então, por exemplo, é uma forma errada, na minha opinião, de olhar pra filosofia, olhar pra literatura. As pessoas falam assim: ah, não, então eu me identifico com Kant, eu me identifico com Platão. Que identifica? Não tem identificação. São argumentos. Você tem que se identificar com aquele argumento que faz mais sentido. Entendeu? Então é o seguinte: aquele argumento faz sentido e você não tá conseguindo rebater, então eu sou obrigado a aceitá-lo por enquanto. Por exemplo, aceitar Kant pra mim não é fácil, no sentido assim, eu gosto e acabou. Eu tenho que contrastá-lo com outras visões, seja hegeliana, seja nietzschiana, o tempo todo e ver se ela sai por cima. E no momento, eu acho que ela sai. Pode ser que amanhã um bom argumento contrário me obrigue a questionar aquilo que por anos eu defendo. E vai doer? Vai ser fácil? Não vai, mas eu vou ter que ceder, entendeu? É uma forma difícil de viver também. Cara, agora me veio uma dúvida muito bizarra, assim. Por que durante a história da humanidade sempre existem essas discussões? Então, quer dizer, vamos falar que logicamente o que mais faz sentido é a filosofia do Kant
Uhum. ou a do Nietzsche, sei lá. Certo. Só que eu acho, assim, pelo tanto que eu já conversei com outras pessoas que falaram diversas abordagens filosóficas e tal, parece que faz mais sentido uma filosofia mais eclética ali. Você pegar de cada um ali e mais ou menos como você fez Sim. Nietzsche e Kant ali, né? Então, mas Só que assim, por que exatamente, cara, até hoje, assim, surgem novos problemas? Porque até hoje não existe ninguém pra dizer, bater o martelo e falar, ó, é isso aqui, cara. O manual é esse aqui, entendeu? Tipo a Bíblia, sabe? Da filosofia, assim. Por que isso não existe? Cara, é aí que está a beleza da coisa, o Cauê. Eu acho que tem duas respostas. Você perguntou por que que não existe. A tentativa de chegar esse negócio que te incomoda de haver uma pluralidade de opiniões e ninguém chegar. Isso aqui incomoda a filosofia, a matemática, religiosos, as grandes mentes de todas as épocas, em todas as épocas. Ponto. E o que não faltam são tentativas para tentar chegar nessas verdades. O problema é que a gente não conclui, e não é na filosofia. Por exemplo, na matemática, a mesma coisa. A matemática tem diversos exemplos de pessoas geniais, assim, pessoas brutalmente brilhantes, o 0,0001% da humanidade, que tiveram o mesmo incômodo. Como é que pode a matemática não ter uma fundação, um fundamento objetivo, sempre verdadeiro? E hoje a gente concluiu que não tem. O teorema da incompletude em matemática, por exemplo, sempre vai ter uma parte de qualquer exposição, demonstração matemática que não pode ser demonstrado. Uhum. Sempre haverá. Isso incomoda os matemáticos. Não quer dizer, então, que existe uma dimensão arbitrária no sentido de é uma escolha matemática? Sim. Eu não sei como é que funciona. Mas, inclusive, nos axiomas, acho que de Maxwell, estou falando besteira na minha área, mas existe um negócio chamado o axioma da escolha. Olha isso, da escolha. Ou seja, existe um fator arbitrário até na mais exata dos conhecimentos, que é a matemática, né? Então, assim, não é que teve gente que tentou. Todo mundo tentou. Só que as nossas tentativas vão esbarrando em problemas que fazem a gente ver com ressalva a nossa própria resposta. Tá ligado? Então, por exemplo, o Nietzsche apresenta uma visão super convincente da linguagem da humanidade como construção. Só que aí ela flerta com, então tá bom, então a matemática e a construção ela também é relativa? Se todo mundo acreditar que 2 mais 2 é 3, vira 3, né? O Nietzsche compra e fala, é. Mas se você pensar logicamente falando, não. E aí você fica, tá, e aí? Entendeu? Então assim, todas essas grandes respostas, talvez a maioria delas foram de pessoas que tentaram apresentar uma resposta final. Só que elas não chegaram. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu falar do Wittgenstein, filósofo. O Wittgenstein está naquela a gama de filósofos muito proeminentes, tipo, intelectualmente falando. Então ele era matemático de alto nível, filósofo de alto nível. E aí ele escreve um livro publicado em vida, que é o Tratado Lógico-Filosófico, ou Tractatus, né? E nesse livro ele é um. E num outro livro publicado depois da sua morte, ele apresenta não é que é uma discordância frontal, mas existem nas investigações, que é o outro livro dele, questionamento de premissas que ele mesmo escreveu no primeiro. Então, assim, o mesmo cara ele achou, quando ele escreveu o tratado, ele falava, mano, agora que você entendeu o que eu disse, esse livro não é mais útil. Ele acreditava ter resolvido toda a filosofia. Nesse primeiro? Nesse primeiro. No Tratado Lógico-Filosófico. É um livro extremamente difícil de ler, é totalmente proposicional. Sabe aquela estrutura? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, então isso aqui. Então isso aqui. É um livro inteiro assim. Caramba. Inteiro. E ele termina o livro com a crença de que ele tinha resolvido a filosofia. Ele acreditava assim. Caramba, bicho. Era assim, ele acreditava tão claramente que a última sentença do livro é assim: sobre o que não se pode falar, que é o que a filosofia tradicional fazia, vírgula, devemos nos calar. Acabou, o livro acaba assim. E aí ele acreditava tão piamente ter resolvido que ele se aposenta, ele sai da universidade e ele vira professor de criança e jardineiro, assim, ele se aposenta, tipo... Caramba! E vai viver dando aula de matemática e jardinagem, assim, por uns 10 anos. E ele, como ele era muito famoso, ele era sucessivamente convidado a voltar. E ele volta. E ele começa a produzir uma parada diferente. Só que ele morre e essa parada só é publicada depois. E quando você lê o que ele publica na segunda vez, ele fala, então tudo aquilo que eu falei no primeiro, tem umas paradas que não é bem assim.
E aí ele foi obrigado a rever vários elementos da teoria original. Tanto que há quem argumente É a parada do Heráclito, né? Que sempre... Que sempre há mudança, né? A mudança. Então, parece que sim. E aí, ele... O Wittgenstein mais velho olhou pro Wittgenstein mais novo e falou, cara, tem algumas coisas que você achou que eram claras que não eram. E essas diferenças que pareciam sutis foram tão abruptas que há quem diga que existe o Wittgenstein 1 e o Wittgenstein 2. Que se você ler sem saber que são a mesma pessoa, parece que são rivais. Isso quer dizer que é impossível fazer um livro que vai destrinchar tudo. Eu não sei, mas assim, o que eu posso dizer é, existiram pessoas de infinitamente mais competentes que eu, que tentaram, que foram pra essa jornada. Então assim, e eles não conseguiram. Então assim, o que fazer? Eu não sei. Me incomoda, tá? Não me entenda mal. Me incomoda o fato da gente não conseguir. Mas ao mesmo tempo nos mostra que a humanidade evolui materialmente, evolui, sei lá, talvez, né, politicamente, talvez ponto de vista religioso, mas algumas das nossas perguntas mais importantes continuam. Então, em algum sentido, a humanidade ou o ser humano é o mesmo de sempre, né? E essas perguntas, elas continuam e elas não nos cansam. Porque, olha, 2.500 anos depois, a gente ainda tá discutindo o que é o bem e o que é o mal. A gente sabe que nós dois não vamos resolver o problema, mas essa discussão nos é interessante. Então, isso pra mim é mais fascinante do que não responder. Uhum. É o fato de a gente ver repetidas vezes não tendo resposta e a gente continua levantando no outro dia e vai atrás dela. Então a filosofia tem um pouco do Sísifo. Você conhece a história de Sísifo? Todo dia a gente pega a rocha no início da colina e leva pro topo. A gente já sabe que não vai dar certo, mas todo dia a gente tá aqui tentando resolver de novo o meu problema. Então, a filosofia tem um pouco dessa teimosia no bom sentido, né? De um lado a gente sabe que ninguém conseguiu, de outro lado a gente não aceita não conseguir. E a gente tenta resolver. E não só a filosofia, né? Todas as áreas de produção de conhecimento tem um pouco desse conflito interno, né? Mas me incomoda, não me entenda mal, me incomoda a gente não conseguir. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.